Pediatria, para mim, é uma área da medicina muito especial. Desde quando eu entrei para a faculdade, eu queria fazer. E é engraçado que quando eu estava no segundo período, eu comprei um estetozinho pequenininho, que já era de pediatra, e todo mundo falava, você vai fazer pediatria? Mas pediatria, qualquer um mexe com menino, você não vai conseguir trabalho. E eu fui insistindo, insistindo, insistindo. Formei, fiquei no posto de saúde como médico da família, e o engraçado é que todo mundo queria consultar comigo como pediatra. O que eu acho muito legal da pediatria é ver a transformação do ser, daquele bebê que não fala, não interage, vive à base de reflexo, até um adolescente que já está com seus sonhos, já está fazendo a transição para a vida adulta, já consegue fazer projetos, é muito interessante. E agora eu estou numa fase que eu estou atendendo os filhos dos meus pacientes. Quem sabe daqui a pouco eu vou atender os netos. Quando eu estava terminando a pediatria, eu atendia no ambulatório de saúde mental das ciências médicas com a doutora Marília Macarum. Comecei a fazer minha especialização, atendi lá uns 4, 5 anos voluntário. E naquela época eu não imaginava que o autismo ia ser esse boom. Marília até pegava na minha mão e falava, olha, esse daqui é um menino com síndrome de Asperger, que desenhou. Eu falei, gente, eu nunca vou ver um paciente. E quando eu entrei para a Unimed, começou a aparecer um paciente, dois, mas o autismo, você tem que estudar tanto, porque é todo mundo contra a gente quando a gente dá um diagnóstico. E acabou que eu fui estudando para validar meu diagnóstico, e com isso os pacientes foram aparecendo. E hoje, até ontem eu conversei com o Zé Maria, que é uma pediatra lá da nossa clínica. Falei, Zé, olha que loucura. Eu chego no consultório, no final do turno eu nem tirei meu esteto, então a maioria é só paciente com autismo ou da saúde mental, mas a pediatria geral eu mantenho no SUS. E é muito interessante, quando eu estou lá como pediatra e dou um diagnóstico de autismo, ninguém acredita. E quando eu estou no consultório e falo que o menino está com uma pneumonia, com uma asma, o menino com autismo, também ninguém acredita. Esse conhecimento está muito fragmentado. Então eu caí nessa área sem perceber, mais por ter estudado muito e tentar validar o meu diagnóstico e também essa carência gigantesca de médicos que dão o diagnóstico dos pacientes com espectro autista. Ele tem que entender primeiro de desenvolvimento infantil, ele tem que ler atentamente os critérios diagnósticos do autismo e, mais do que ter escalas, ele tem que ter um pool de perguntas que ele faz para essa mãe, para aí sim ele fazer escala e conseguir validar o diagnóstico dele. Então eu acho que é estudar desenvolvimento infantil, estudar o diagnóstico, fazer um pool de perguntas para você ter na sua anamnese e também passar a entender não o transtorno, mas entender a família, entender o indivíduo. Porque se você não vê essa dificuldade de fala, de interação, de socialização, problema na escola, o medo da mãe de quem vai ficar com o menino, esse diagnóstico seu vai ser só um número e não vai valer muita coisa. E talvez a família nem acredite. Então você tem que entender de gente. Eu acho que isso daí é fundamental para você diagnosticar o autismo. A partir do momento que você recebe o diagnóstico, não quer dizer que você aceitou e você entendeu. Você vai ter esse período de latência, de aceitar ou até mesmo negar esse diagnóstico. Depois desse período, o fundamental é você criar estratégias de resiliência para essa família. Porque a caminhada não vai ser fácil, não tem nada romântico no autismo. Então, para mim, é estruturar um plano para essa mãe, para essa família, ter uma proteção psíquica. Isso que é a base, porque as cartas estão na mesa. O autista que vai falar, ele vai falar. O que vai ser não verbal, vai ser não verbal. Por isso que tem casos leves, graves e moderados. Então a família entender como que vai ser a caminhada, eu acho muito importante, mas também acho importante a família ter diálogo com outras mães que já passaram por essa caminhada. Pois o autismo hoje está muito comercial, e muita informação, muita informação, mas sem função. Então o acolhimento é fundamental, a orientação, orientar sobre livros bons, sites bons, para essa família ir absorvendo lentamente o que é o autismo e como que vai ser essa caminhada dela. O canabidiol para mim é uma pérola que a gente não pode perder. Ele é uma esperança gigantesca de qualidade de vida para essas crianças. E por que eu falo que é uma pérola? Geralmente eu não entro de início com canabidiol. Por quê? Porque a família não entende qual melhora que ele vai ter. Então essa família tem que passar um período para entender o que vai melhorar, senão a gente perde essa pérola. Com o tempo que os pais vão entendendo as crises de gestação, a inflexibilidade, a rigidez,
passou por 1 ou 2 remédios, o canabidiol pode ajudar muito nesses sintomas e trazer qualidade de vida. Pensando em cada nível, no nível grave, não quer dizer que o menino vai falar, mas dependendo, o menino vai ficar mais tranquilo, vai conseguir deixar a mãe tomar um banho, não vai agredir ninguém, não vai se autoagredir. No mais leve, ele vai ficar menos inflexível, mais tranquilo. Então, para mim, hoje, o canabidiol é uma pérola, é uma opção maravilhosa para trazer qualidade de vida. Porque o autismo não tem cura, a gente tem que tratar os sintomas-alvo. Então, para você que está começando agora a atender os pacientes com autismo, o fundamental é você ter o embasamento teórico, mas você estudar muito dos sintomas e das dificuldades reais que essas pessoas passam. A dificuldade de dormir, ou a interação, uma criança que nunca foi chamada para ir numa festa de aniversário, eu acho que isso conta muito mais do que estudar a escala. Comece a estudar o diagnóstico e comece a pegar livros de relatos de mães, de pais. Um livro fundamental para quem quer atender paciente com autismo é o Cérebro Autista, da Temple Grandin. Lá você vai entender com detalhes o que é o mundo dessas crianças. Então comece, vai estudando, vai entendendo de gente, entendendo das situações que essas crianças vão passando, vai estudar as medicações e é isso mesmo, a gente tem que diminuir os funis. Quanto mais médico conseguir dar o diagnóstico, menos sofrimento essa família vai ter.